Olá, tudo bom? Boa tarde, eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Caetano Belloni. Eu vim aqui rapidinho para explicar o exercício de hoje. Hoje é segunda a gente sempre faz uma interpretação textual e hoje nós faremos a interpretação de um cartoon. Cartoon são essas imagens que sempre tem uma crítica social. O cartoon ele é irônico, ele usa a ironia para fazer essa crítica. E na página 101 do livro de vocês, a gente tem aí no número 8 um cartoon que está escrito Terra à Vista. Esse cartoon, ele vai falar hoje da nossa dependência da internet. No mesmo tempo que eu tenho Terra à Vista, logo alguém fala assim depois do anúncio, pede a senha do Wi-Fi. E aí você vê que você tem um elemento antigo relacionado a um elemento bem atual, que é essa dependência nossa da internet, principalmente agora, nesse momento da quarentena. Então, ele fala aí, lá na questão 1, em que contexto a frase terra à vista é conhecida? Então, onde a gente já ouviu isso, né? Quando que ouviu isso? A que terra o navegador se refere? Como é possível essa identificação? Olhem lá, quando vocês percebam que lá no meio do mato há alguns índios escondidos. Então, tem índios lá no meio do mato. Então, como é que a gente tem certeza disso? Que elementos comprovam? C. O humor do cartoon é produzido por um contraste entre épocas e histórias. Então, dentro desse cartoon, eu tenho elementos que se referem a algo antigo e elementos que se referem a algo atual. O que é isso? O que se refere a algo antigo e o que se refere a algo atual? Por meio desse contraste, por essa diferença, o cartunista critica um hábito da sociedade contemporânea. Que hábito é esse da atualidade? Sociedade contemporânea é a sociedade de agora. Que hábito é esse que ele está criticando? Então, você vai explicar aí, não é só falar o hábito, mas explicar. A palavra Wi-Fi está ligada ao campo das atividades humanas. Então, são atividades que a gente faz no dia a dia. É um termo emprestado de qual língua? É uma palavra brasileira ou a gente utiliza esse Wi-Fi vindo de uma outra língua? Porque a gente não teve uma expressão relacionada na nossa língua. Nós vimos isso sobre estrangeirismo, bem um pouquinho antes do recesso, quando vimos sobre gírias, sobre linguagem, sobre variação linguística, vimos que há algumas palavras estrangeiras dentro da nossa língua. E na F diz assim, a relação entre letra e fonema é a mesma nas várias línguas? Então, quando nós falamos no português e o escrito do inglês é a mesma coisa, a relação do português e o inglês? Porque como está escrito o I, fi. Mas a gente fala assim? Não fala. Então, ele quer saber a diferença. Que sons correspondem à letra I? Então, há uma modificação nesse som, no fonema. E ele quer saber essa diferença. Então, vocês farão lá na página 101 essa atividade, que é a número 8, referente aqui a esse cartoon. Observem aqui que a gente tem a referência aos navios dos portugueses chegando, o terra à vista, que é o que ele fala, e aqui como se fosse o Brasil chegando, né? Eles descrevem a ilha com os índios à vista, todos aí muito referente a esse contexto do descobrimento do Brasil, ok? Qualquer dúvida, só perguntar. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.